Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por nós podermos louvar o Teu nome juntos, meu Pai, nas regiões celestiais, e agora ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Pai, abre os nossos corações para recebê-la. Em nome de Jesus, tudo aquilo que vier do céu para nós aceitamos. Pai, nós estamos aqui nas regiões celestiais nesse momento para ouvir a Tua voz, no nome de Jesus. Amém. Então, amém. Vamos lá, irmão. Jeremias, capítulo 4. Vamos dar uma olhada lá no que diz a palavra do Senhor. Livro de Jeremias, capítulo 4. Tá? Aliás, vamos ler do capítulo 3, versículo 14, até o 4, versículo 4. Tá? Jeremias, capítulo 3, versículo 14, até o capítulo 4, versículo 4. Estas são as palavras de Deus. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei, um de cada cidade, 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apaceitem com conhecimento, com inteligência. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor, nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu a mim me perguntava, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações? E respondi, Pai me chamarás, e de mim não te desviarás. Deveras, como a mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim com perfídia te houveste comigo, a casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. Na verdade, os outeiros não passam de ilusão, nem as orgias das montanhas, com efeito, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Mas a coisa vergonhosa devorou o labor de nossos pais desde a nossa mocidade, as suas ovelhas, o seu gado, os seus filhos e as suas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha e cubra-nos a nossa ignomínia, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje. E não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outros campo novo e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Amém? Amém. Irmãos, é o seguinte, aqui nesse texto, Deus começa a falar com o povo de Israel para eles se converterem e se arrependerem, né? Ele fala, convertei-vos lá no versículo 14, capítulo 3, ó filhos rebeldes, diz o Senhor. É interessante que Deus chama o povo de Israel de filho, mesmo sendo rebelde. Ele não diz convertei-vos, ó rebeldes, ele diz convertei-vos, ó filhos rebeldes. Ele chama eles de filhos, mesmo sendo eles rebeldes. E aí ele usa outra figura, né? Ele está usando aqui a figura da paternidade, mas em seguida o Senhor já usa outra figura. Ele fala, olha, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei, um de cada cidade, 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Então o Senhor é pai, o Senhor é esposo da sua igreja. E o que quer dizer isso, pai e esposa? É claro que nós estamos falando de Deus. Deus é muito mais do que essas figuras da nossa vida.
elas podem expressar, né? O pai, o que um pai é para um filho, o Deus é muito infinitamente mais. O que um esposo é para uma esposa, Deus é infinitamente mais. Mas o que é que Deus quer retratar com essas duas figuras, onde ele se mostra como pai e como esposo de filhos rebeldes e, portanto, de uma esposa rebelde, desobediente? Daqui a pouco ele vai tratar dela como adúltera, né? Que realmente se prostituiu, entre outras coisas. Por que é que o Senhor se chama de pai e de esposo? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você a respeito do pai e do esposo, né? Às vezes a gente não entende exatamente o que é que isso significa, porque a gente vê as coisas, a nossa mente ela foi tão poluída por uma mentalidade carnal, materialista, antropocêntrica, né? Desse humanismo que a gente vive hoje, que a gente interpreta as coisas do ponto de vista só biológico, físico, né, das coisas, ou social e etc. E a gente não vê a profundidade daquilo como uma criação de Deus. Deus criou o homem e fez dele esposo primeiro e em seguida fez dele pai. Essas duas coisas, esse conceito de esposo e de pai, não é um conceito meramente biológico e nem é um conceito meramente sociológico, né? Quando a gente trata o pai, o esposo, só como um líder, né? Ou como macho, biologicamente falando, ou líderes do ponto de vista social, mas o pai e o esposo, ele tem uma significação espiritual que foi dada por Deus quando o Senhor criou. Quando um filho seu, eu vou deixar bem claro para você mostrar como é que funciona isso. Vamos supor que você tem um filho. Muitos aqui que estão ouvindo essa mensagem têm filhos. Se o seu filho tem lá 6, 7, 8, 10 anos e ele gosta muito de jogar futebol e você fala para ele: filho, tome cuidado para você não chutar essa bola na janela do vizinho, para não quebrar a janela do vizinho, né? Aí você vira as costas, vai trabalhar, quando você volta, você descobre que ele fez exatamente aquilo que você falou para ele tomar cuidado para não fazer, né? E está lá a janela do vizinho quebrada, o vizinho está reclamando com você porque o seu filho quebrou a janela do vizinho. O que é que você tem que fazer, meu irmão? Né? O que é que você tem que fazer? Quem é responsável por consertar a janela quebrada? Você. Você é responsável. Porque o seu filho é responsabilidade sua. A Bíblia trata o relacionamento de pai com filho nesse sentido, e o relacionamento do esposo com a esposa, a mesma coisa. O esposo, ele tem que se responsabilizar pela sua esposa. Quando a Bíblia fala lá em Efésios capítulo 5, Paulo fala assim: olha, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí o camarada, ele pensa que o quê? Que se tiver ele lê esse versículo, qual é a imagem que vem na cabeça dele? Se tiver um tiroteio, né, e ele tem um olhar de águia muito rápido, ele vê uma bala vindo na direção da sua esposa, ele tem que pular na frente, né, que nem filme assim de filme americano, né? O cara sempre pula na frente do presidente, levar o tiro no lugar dela, né? E é claro que a maioria das pessoas, a maioria de vocês que estão me ouvindo, vão passar a vida inteira sem nunca sequer presenciar um tiroteio, né? Porque vocês vivem uma vida bem pacífica, vocês não se envolvem com criminalidade, com essas coisas, né? A maioria de vocês, quero crer que não se envolve. E aí você nunca vai precisar aplicar esse versículo, porque se eu sair, é só para isso que ele serve, né? Ele só serve para você se jogar na frente da sua esposa caso haja um tiroteio. Mas não é isso que está falando. Ele está falando que você tem que amar a sua esposa, o esposo tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como é que Cristo se entregou pela igreja? Eu vou dizer para você como é que Cristo se entregou para a igreja. Cristo assumiu a responsabilidade pelos pecados da igreja. Ela pecou, ele foi e tomou a cruz que era dela e assumiu responsabilidade por ela. Quando Deus usa essa imagem do esposo e do pai para falar de como ele trata com a sua igreja, olha, vocês são meus filhos rebeldes, você é minha esposa que se prostituiu. Ele já está prevendo o sacrifício que ele ia fazer para poder salvar a nossa vida.
subindo naquela cruz para assumir responsabilidade pelos nossos pecados, para sofrer a condenação que era nossa. É isso que esse texto está dizendo. Convertei-vos, ó filhos rebeldes. Eu estou assumindo a responsabilidade pelo pecado de vocês. Eu vou sofrer sim o sacrifício pelos seus pecados. Vocês quebraram a janela e eu vou pagar o preço da restauração, que é a cruz. E ele fala assim, ó, eu sou o vosso esposo e eu vou tomar cada um, e vos tomarei um de cada cidade e 2 de cada família e vos levarei a Sião. Eu vou trazer vocês para minha casa. Eu vou salvar, né? Mas vocês têm que se converter. Então, a promessa de arrependimento é uma promessa de salvação. Deus não vem simplesmente, é claro que ele tem todo o direito, né, e não seria errado da parte de Deus chegar e apontar, você é rebelde, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo, você fez aquilo outro e tal, e você fez mesmo, eu fiz mesmo, é verdade. Mas ele, na medida que ele vem nos chamar para arrepender, ele já nos chama para arrepender com uma promessa de salvação. Convertei-vos que eu vou trazer vocês. Eu vou trazer vocês, eu vou salvar vocês. Eu estou assumindo a responsabilidade por vocês, rebeldes. Né? Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Quando o povo se converte, quando a igreja se converte e se arrepende, ela se volta para o Senhor dá para ela salvação e líderes, que são espirituais, que amam o Senhor, que são sábios e que se preocupam com o rebanho. É isso que está dizendo aqui no versículo 15. Não é? Então é por isso que eu falo, irmãos, às vezes o pessoal fala assim, né, como é que nós vamos resolver o problema do Brasil? Né? Nós temos aí tantos caras aí no poder que parecem uns morcegos, aqueles que vêm e mordem a gente, vai bebendo o nosso sangue, não é? E falei, esses caras estão na posição de liderança do país, são autoridades, são políticos, são burocratas. Como é que é a melhor coisa para a gente fazer para derrubar eles? Será que é sair que nem o pessoal aí que está saindo na rua, brigando, destruindo tudo, quebrando tudo e tal, fazendo confusão, roubando as coisas das pessoas, batendo nas pessoas, né? Será que é assim que se faz? Não de acordo com as Escrituras. Se nós queremos líderes melhores lá nos governando, a melhor maneira é nós nos arrependermos e convertermos, porque daí o Senhor nos dá líderes assim, ó, segundo o seu coração, né? É pelo arrependimento do povo que Deus abençoa ele com bons líderes, com líderes que temem a Deus e que amam o Senhor, isso em todas as áreas, na igreja, na sociedade, em tudo. Sucederá que quando vos multiplicardes, versículo 16, e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor, ela não lhes virá à mente. Irmãos, veja como neste versículo, Jesus está prometendo que a arca da aliança ia desaparecer, que é claro, né? Jeová, Jesus, antes da encarnação, Jeová prometendo, né, que a arca da aliança, eles não iam nem lembrar dela que existe mais, e vai desaparecer, e de fato ela desapareceu, nessa época que ela ainda estava. Mas hoje você procura a arca da aliança em algum lugar, você não acha a arca da aliança, e ninguém está preocupado em achar a arca da aliança, né? Ninguém vai se preocupar com isso. Então a promessa é quando a igreja se converter, quando a igreja se arrepender, o Senhor vai multiplicar a igreja, na parte A. Sucederá que quando vos multiplicar, o Senhor vai multiplicar a igreja, e a arca da aliança, ó, ninguém vai se preocupar mais com ela, porque a aliança vai estar em outro lugar, não vai estar gravada em tábuas de pedra dentro de uma caixa de madeira coberta a ouro. A lei vai estar escrita no seu coração. E naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. O Senhor está falando, olha, Jerusalém vai mudar muito, viu? Hoje Jerusalém é um endereço lá, é um CEP dentro do planeta Terra. Mas logo, logo Jerusalém vai ter outro nome, vai ser o trono do Senhor, o lugar onde o Senhor habita. E nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor e já não andarão segundo a dureza do seu coração. Então, quando a igreja se converte, quando o povo busca o Senhor, quando o povo se arrepende, quando o povo sai da sua vida de pecado e vai buscar a Deus, a promessa é que o Senhor vai salvar todas as nações.
Todas as nações se reunirão em nome do Senhor e já não andarão segundo a dureza do seu coração, ou seja, vai haver salvação para todas as nações. Você vê, irmãos, como a parte mais importante de tudo aquilo que nós fazemos é a santificação. A parte mais importante de tudo que a gente faz é a santificação. Quando o povo se santifica, quando o povo se arrepende, quando o povo busca, é isso que acontece. É isso que acontece. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel e virão juntas da terra do norte para a terra que dê em herança a vossos pais. Então aqui, quando o povo se arrepende e busca ao Senhor, até as divisões, elas acabam, né? As divisões, irmãos, elas só podem ser saradas, elas só podem ser desfeitas, o povo só pode se reunir novamente, ser um povo só novamente, quando se converte, se arrepende dos seus pecados, se santifica, busca o Senhor. E aqui tem um versículo 19, chega no versículo 19, é muito interessante, porque aqui é Deus falando com Deus mesmo. Você já parou para pensar como seria se eu entrasse na mente de Deus e ouvisse Deus falando com Ele mesmo? Né? Sabe quando você está falando sozinho e você fala com você mesmo? Aqui Deus fala assim, olha, eu perguntei para mim mesmo e eu respondi para mim mesmo, no versículo 19. Mas eu a mim me perguntava, olha Deus, como porei entre os filhos e como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações. A questão aqui é como que Deus está perguntando, como é que eu poderia salvar um povo tão pecador, tão rebelde, tão mau, como esse povo esse Lucas que está falando e esses irmãos que estão ouvindo aí ele agora. Como? Como que Deus poderia, quem somos, irmão, qual que é a justiça de eu e você sermos colocados no céu? Você já parou para pensar nisso? Um lugar tão santo, tão maravilhoso, tão puro, tão bom, ali nunca teve pecado, ali nunca teve mentira, e aí pecadores como eu e você vamos entrar nesse lugar santo e maravilhoso? Como que pode uma coisa dessa? E aí ele responde, ele fala assim, Deus mesmo responde, e respondi, Pai me chamarás e de mim não te desviarás. Ele está dizendo, olha, eu vou fazer uma obra dentro de você, eu vou fazer uma obra no seu coração, eu vou te transformar e você vai me chamar de Pai. E você não vai se desviar. Então, irmãos, qual é a confiança que alguém pode ter para se aproximar da presença de Deus? É aquilo que Paulo fala lá em Romanos 8, que o Espírito dá testemunho junto com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus e que Ele clama dentro do nosso coração, Abba, Pai. Como é que eu posso chamar Deus de Pai? Só se o Espírito Santo entrar dentro de mim e clamar dentro de mim, Abba, Pai. Abba, Pai. Então aqui é Deus falando, tu me chamarás de Pai e não vai se desviar, porque eu vou colocar minha graça na sua vida. A minha graça é que vai manter você de pé, a minha graça que vai segurar você, a minha graça que vai fortalecer você. Aí ele começa no versículo 25, fala sobre a perfídia, né, da traição, quando deveras como a mulher se aparta perfidamente do seu marido. Então aqui você imagina o quê? Qual é a figura? A figura de uma mulher que trai o seu marido, certo? Que vai às escondidas ter os seus encontros amorosos com seus amantes, né? Mente, engana, seduz, manipula. Com perfídia te houveste comigo, ó casa de Israel. Deus está falando, olha, vocês são pecadores desse tipo. Vocês são pecadores desse naipe, pérfidos, traiçoeiros, manipuladores, né? Que gostam de mentir, de seduzir. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplica dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor, o seu Deus. É isso, irmãos, que nós fazemos. Então, quando alguém peca, ninguém pode falar assim, eu pequei, porque, tererê, porque você sabe que é difícil, que é a situação. Não, quando a gente peca, irmãos, a gente peca pela nossa perfídia, porque nós somos traiçoeiros, nós somos maus, né? Perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor. Quem se esquece é a gente. Ele vai falar, Deus se esqueceu de mim. Não, eu me esqueci do Senhor. Nós é que nos esquecemos.
Nós é que vamos buscar outras coisas, nós é que procuramos outras coisas. E a nossa memória é fraca, irmãos. A nossa memória é muito fraca. É muito fraca. Você pensa que você tem uma memória boa? Não tem, não. Né? A gente esquece fácil as bênçãos que Deus dá, os milagres. Às vezes você vê uma pessoa falar assim, ai, mas Deus, eu nunca vi uma operação de Deus na minha vida, nunca vi uma operação de Deus, você nunca viu Deus agir na sua vida, Deus nunca tocou você. Não, irmãos, nós esquecemos rápido. Nós somos pecadores e esquecemos rápido. Então, o problema não é que Deus se esqueceu de você, o problema não é que Deus não está querendo agir na sua vida, o problema é que você esquece rápido, você tem memória fraca, você esquece as coisas que Deus já fez. Então, Deus fala assim, mas quem vai fazer a obra é a minha graça. E aí no versículo 22, voltai, ó filhos rebeldes, e eu curarei a vossa rebelião. Olha que coisa interessante, irmãos, Deus falando, voltem, tomem uma atitude, mostre uma postura, né? Voltai, filhos rebeldes. Ele ainda chama de filhos, são rebeldes, mas ele chama de filhos. Ser rebelde, mas ele está te chamando de filho. Ele não está falando voltai, ó rebeldes, ele está falando voltai, ó filhos rebeldes. Eu curarei as vossas rebeliões. Irmão, a rebelião é uma doença. A rebelião é um câncer que entra dentro do coração do ser humano e ele não quer mais servir o Senhor. Ele não se satisfaz mais com Deus, ele não quer mais buscar a palavra de Deus. E aqui o Senhor está falando, se voltem, eu vou curar essa ferida, eu vou sarar essa doença do seu coração, eu vou tirar esse câncer de dentro do seu peito. E aí o profeta começa a responder em nome do povo. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és, Senhor, o nosso Deus. Jeremias fala, é isso mesmo, Deus. Eu estou vindo aqui, tu és o meu Deus. Irmão, você precisa fazer isso, você precisa chegar diante do Senhor e começar a admitir que Deus é o seu Deus. Senhor, tu és o meu Deus. Eu não vou servir outro, porque eu não quero, é o Senhor que é o meu Deus. Na verdade, os outeiros não passam de ilusão, nem as orgias das montanhas. Aqui ele está descrevendo, irmãos, o culto pagão. Porque o culto pagão é uma orgia. O culto pagão era uma orgia, era muito parecido com o pagode. Se você for lá no pagodão, né? Tá o pessoal comendo churrasco, cerveja, tocando pagode, se prostituindo, fazendo tudo que não presta. Era parecido com o culto de Baal. O culto de Baal era muito parecido com isso. E aqui ele fala assim, tudo isso é ilusão. Isso daí é triste, a pessoa vai lá achando que ela vai ter prazer, que ela vai ter alegria, que ela vai ter paz, e não tem nada. É no Senhor nosso Deus que está a salvação de Israel. Você quer alegria de verdade, você quer paz de verdade, você quer vida de verdade, está no Senhor nosso Deus. Mas a coisa vergonhosa devorou o labor de nossos pais desde a nossa mocidade. E aqui, irmãos, ele começa a descrever como que é a história, a nossa história. A nossa história é assim. As coisas vergonhosas, essas atividades pecaminosas que a gente pratica, quando chega numa idade, você vai lá e você vê um pessoal fazendo coisas escabrosas, aquilo geralmente começou, o processo começou lá desde pequeno. Na nossa mocidade. Geralmente, irmãos, a realidade é que quando você vê uma pessoa com 30 anos, com 40 anos arruinado no pecado, ele não começou aos 25, aos 26, aos 28, aos 30. Ele começou com 9, com 10, com 12, com 14, com 15. Foi ali que começou a derrota dele. E você ouvindo aí desse lado do celular aí. Não é assim na sua vida? Não é assim? A gente começa a ser pecador, irmãos, muito cedo na vida, né? Na verdade, a gente sabe que já nasce pecador, mas a gente já vai adquirindo a prática e a experiência desde a mocidade. As suas ovelhas, o seu gado, os seus filhos e suas filhas, né? Tudo foi devorado. E esse pecado vai devorando a vida da pessoa, esse pecado vai comendo ela por dentro, o fruto do trabalho dela. E aí ele fala no versículo 25, deitemo-nos em nossa vergonha e cubra-nos a nossa ignomínia.
porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, não demos ouvido à voz do Senhor nosso Deus. Aqui, Jeremias fala, ele está orando em nome do povo, ele está falando, Senhor, nós merecemos mesmo ser cobertos de vergonha, né? Por quê? Porque nós temos pecado e é desde cedo, desde lá atrás. E não demos ouvidos à voz do Senhor. Quem não dá ouvido somos nós. Deus está falando, a gente não quer ouvir. E aí no 4:1 ele já começa. Deus volta a falar. Jeremias termina a oração no capítulo 4, versículo 1. Deus volta a falar com Israel. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações diante de mim, não mais andarás vagueando. Então, quando Jeremias começa a orar, né, em nome do povo, confessando o seu pecado e a sua dignidade de realmente ser castigado, Deus começa a ensinar a Israel sobre como que é o arrependimento que ele quer. Então, assim, se voltarem, vocês vão voltar, vocês vão se arrepender, vocês querem se arrepender, vocês querem me servir, então vocês vão fazer o seguinte, voltem para mim. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, certo? Não adianta, irmãos, porque esse é o problema às vezes. Às vezes o cristão ele tem aquela mentalidade, principalmente a igreja evangélica moderna, né? Pensar assim, não, às vezes eu estou falando aqui no ponto de vista mais amplo, a gente pensa que a gente tem que voltar para os anos 60, para os anos 50, mas foram os anos 50 que nos deram os anos 60, foram os anos 60 que nos deram os anos 70, foram os anos 70 que nos deram os anos 80. Se nós estamos onde nós estamos aqui, foi porque cada fase que nós fomos vivendo foi trazendo até aqui, né? Então nós temos que voltar para o Senhor. Volta para o Senhor. A primeira coisa no arrependimento é que você tem que voltar para Deus. Você tem que buscar a Deus de coração. Você tem que buscar o Senhor, Deus Todo-Poderoso, né? E aí o que vai? Você tem que voltar para Deus. O verdadeiro arrependimento é olhar para o Senhor e buscar ao Senhor e remover as abominações, as tuas abominações de diante de mim. Quando a pessoa se arrepende de verdade, ela tem que remover as abominações de diante do Senhor. E aí tem que falar a verdade no versículo 2. Começar a falar a verdade, parar de mentir, parar de manipular, parar de enganar, parar de viver uma vida dupla, né? E lavrar campo novo. O que é lavrar campo novo, irmãos? É trabalhar. Quando você vai no Campo Novo, uma vez eu estava conversando com o seu Irineu e ele estava falando sobre o Campo Novo. Quando ele abre um pasto lá na fazenda dele, tem que lavrar, tem que limpar, tem que arrancar um monte de sujeira, dá trabalho pra caramba para poder colocar os bois lá, para eles poderem pastarem. Então, se você quiser voltar a se arrepender, irmãos, é trabalho duro, né? Não pensa que você vai querer voltar para o Senhor agora e que vai ser muito fácil, porque você criou hábitos na sua vida muito difíceis de tirar. Então você tem que trabalhar duro, se disciplinar, se esforçar, orar, ler a Bíblia, confessar pecados, procurar ajuda, sabe, com o pastor, com o irmão, com um amigo, tentar realmente e se esforçar e vai ter que pingar gotas de suor. E circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração. Você tem que fazer isso do interior, do interno do coração e da alma. Não pode ser uma conversão, um arrependimento de boca para fora. Ó homens de Judá, e quando você se arrepender assim, quais são as bênçãos que vão acontecer? Ele fala, olha, você não vai mais andar vagueando, aí você vai ter firmeza, você vai ter equilíbrio na sua vida. Você não vai mais ficar aí que nem um macaco de galho em galho, sem saber de onde que você veio e para onde que você vai. Você vai ser firmado pelo Senhor. E as nações vão ser benditas nele se glorificarão. Você vai ser uma bênção para as nações. Você vai ser uma bênção. Pessoas vão ser salvas por causa do seu exemplo, né? E ele fala, olha, e você vai ser livre da ira, porque o Senhor não vai trazer julgamento, não vai lançar você na onde você realmente merece, onde eu realmente mereço, que é a condenação eterna. Mas só que se a gente não se arrepender, o Senhor diz que se o arrependimento não for desse jeito aqui, então aí a condenação é certa.
Então, irmãos, essa palavra eu quero deixar com você. Jeremias capítulo 3, versículo 14 até o capítulo 4, versículo 4, para você meditar e para você se arrepender, irmão. Realmente colocar o seu coração no Senhor. Você vai ter que tirar certas abominações da sua vida. Você vai ter que parar de ouvir certas pessoas. Você vai ter que parar de buscar certos tipos de entretenimento, sabe? Você sabe o que é. Você vai ter que tirar da sua vida. E você vai ter que colocar a sua vida no altar de Deus. E Deus vai fazer uma obra em você e vai fazer uma obra em mim. E nós vamos ver, irmão, salvação verdadeira. Nós queremos ver o Brasil salvo. Nós queremos ver a Tailândia salva. Nós queremos ver Guiné-Bissau salva, né? São os povos, são as nações que Deus colocou no caminho da nossa igreja. Nós queremos ver todas as nações salvas. Mas são essas onde Deus colocou a gente por enquanto. E como é que a gente vai fazer isso, irmãos? A primeira coisa que nós temos que fazer é santificar a nossa vida, é nos arrepender, é buscar o Senhor de verdade. Amém? Então eu gostaria que você nesse momento orasse, fechasse seus olhos, vamos orar, vamos buscar o Senhor nesse momento e que você possa se arrepender. Sabe, se você está sozinho no seu quarto, dobre o seu joelho, ora aí, comece a falar com Deus, confesse os seus pecados, abre seu coração diante do Senhor nesse momento. Né? Onde você esteja, eu não sei, talvez você esteja com a sua família reunida agora, vendo esse culto. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu peço que o Senhor traga salvação na vida, meu Pai, de cada pessoa que está ouvindo, meu Pai, esta palavra. Que haja transformação, que haja libertação, que haja cura, meu Pai, que o Senhor venha restaurar as nossas vidas. No nome do Senhor Jesus, nós te pedimos para a honra e glória do teu nome. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.